Hello Party People, eu sou o Clumsy Dice e sejam bem-vindos a mais um Sabe Jogar. Desta vez trago-vos um jogo chamado Architects of the West Kingdom. Supostamente estaria a caixa dela original ali, desta vez não está porque é uma caixa de colecionador. Mas se eu fizer uma ligeira modificação, assim, já dá para terem a ideia da caixa original. Este é um jogo para 1 a 5 jogadores, para duração de 60 a 80 minutos, para idades superiores a 12, e é um jogo da editora Garfield Games e dos designers Sean Phillips e S.J. McDonald. Querem saber como é que se joga? É já a seguir. Sabe jogar, quero jogar, bora jogar. Em Arquitetos of the West Kingdom, nós vamos fazer o papel de um arquiteto real que está a tentar impressionar o rei com o objetivo de manter o seu estatuto de nobreza. Isto passa-se 850 anos antes de Cristo, vai terminar um império e então estamos a batalhar exatamente pelas poucas vagas ou pela nossa vaga dentro dessa estrutura real. Vamos ter trabalhadores, vamos alocá-los em vários sítios para ir buscar recursos, para fazer ações, e o jogo desenvolve-se com o objetivo de ou construir para a cidade, dando pontos de vitória para nós e assim contribuir também para impressionar o rei, ajudar a concluir a catedral, que é uma peça importantíssima. Vamos estar a trabalhar para subir na virtude, na track da virtude, ou então descer, dependendo de se vamos pelo caminho legal ou ilegal, que existe essa possibilidade, e tentar manusear de forma a não chamarmos a atenção da polícia, que é uma das ações do jogo. Os jogadores podem ir a esse sítio, alertar que alguém está a abusar e assim obrigar a retirar de lá as peças e serem presas. Portanto, há notas a ter em conta. A linha da virtude é importante, porque pode privar ou beneficiar em certas zonas, mas é importante, em concreto, no fim. No fim do jogo é que ela é importante. No decorrer do jogo é situacional, desde que consigas recuperar até ao fim. Os trabalhadores vão para certos sítios e quanto mais se investe nesse sítio, quanto mais trabalhadores fomos alocando lá, melhor fica a ação. Mas, como eu falei há bocado, em contrapartida, chama a atenção dos outros jogadores que podem ir lá e prender os nossos que estão. E assim perdemos os nossos trabalhadores de forma temporária, mas que cria essas consequências negativas. Existe maneira de apressar essa colheita de recursos, indo ao mercado negro, mas muitas vezes tem que ser ponderado porque traz consequências. O objetivo do jogo, como eu já dei a entender, é ter mais pontos no final do jogo. Como é que ele se joga? É já a seguir um setup como é habitual, deixando sempre as marcas em baixo para poderem ir em mais concreto a alguma coisa que tenham dúvida. Até já! Ora bem, como sempre, começa sempre por o tabuleiro, posto de forma a que toda a gente o veja de forma correta. A seguir vamos às cartas de mercado, tendo em atenção que existe a face com menos recursos, que pode ser entre 2 ou 1, e a face inversa, ou a parte de trás, que tem sempre mais. Agarra-se nesta, que tem menos, e coloca-se aqui. Vai-se às cartas de recompensa, que são estas aqui, com um papiro, e conta-se o número de jogadores vezes 2 mais uma. Imagina no jogo a 4 seria 8 mais 1. E metia-se aqui. Em seguida vamos às de dívida, que encostamos, que são estas aqui. Esta é a parte de cima, esta é a parte de baixo. Mete-se a parte de cima primeiro, de um lado. Os multiplicadores, que é quando há falta de recursos, pode-se pôr alguma coisa em cima e devolver o resto para o banco. Há vezes 5 e vezes 10. Os aprendizes, que são as cartas com a parte de trás azul, que têm diferentes personagens com diferentes habilidades. São baralhadas e são colocadas 8
nesta zona, com o outro baralho a ficar perto. Depois vamos às cartas com o fundo verde, que são as cartas de edifício, que têm os diversos edifícios, o que eles custam e o que te dão ao imediato ao fim do jogo. Tens diferentes, metes aqui, vai-se buscar os recursos e metes ao lado do tabuleiro os 5 recursos diferentes, coloca-se 4 moedas na casa fiscal e do tabuleiro em si fica tudo pronto, faltando só escolher os jogadores e fazer a sua devida preparação. Relativamente à escolha dos jogadores, é uma questão de escolher a cor que querem jogar, sendo que esta parte toda colorida é igual para todos e a parte de trás, que só tem a personagem colorida, dá um início diferente e uma habilidade, tornando o jogo assimétrico e, para quem já está habituado ao base, é uma experiência diferente dentro do mesmo jogo. Assim que escolhido as 4 ou as 3 pessoas ou as 5 pessoas que queiram jogar, tiram-se as que não jogam e vai-se buscar os trabalhadores de cada um. Assim, cada um tem direito a 20. Posto isto, vai-se buscar também 2 marcadores para cada cor e passamos para metê-los todos debaixo desta track, desta linha de construção da catedral, e o outro irão todos para a posição 7 da linha da virtude. Com isto faltam só 2 pormenores, é os edifícios iniciais, que funciona para os mais entendidos dentro do mundo do board game, é draft, para os não entendidos será dado 4 a cada jogador, 4 edifícios. Desses 4, a pessoa olha, escolhe um, passando os outros para o lado. Depois disso, acontece exatamente o mesmo, escolhe mais uma, passa 2 para o lado. E as 2 que sobram, escolhe só uma e o resto vai para debaixo do deck. Com isto agora falta então a segunda parte, que é decidir quem é que é o primeiro a começar. Começa com 3 moedas. O segundo começa com 4, o terceiro com 5 e o quarto com 6. Sendo o resto das moedas posto ao lado do tabuleiro a uma eventual necessidade. Com isto está pronto o jogo. Vamos agora então às ações em si. Neste jogo não há uma estrutura, por assim, há uma ordem de acontecimentos por si, porque neste jogo só existe uma ação. Depois, onde essa ação é completada, é que vai desencadear outras. O que é a ação neste jogo? É agarrar um bonequito e alocá-lo a um destes círculos possíveis. Ao pôr lá, executa-se a ação que está denotada em cima. Às vezes existem sítios com 2 opções. Qual é a diferença entre os diversos sítios? É que estes grandes dá para pôr um número, ou dá para ter lá um número infinito, limitado só apenas pelo número de bonecos que há em jogo, nesse mesmo espaço, independentemente do jogador ou do número de jogadores que lá estejam. Estes individuais, estes mais pequenos, só pode ser lá metido um bonequito de um jogador. Só poderia estar assim um, sendo que aqui poderia estar assim, assim, assim. Eventualmente no decorrer do jogo isto era uma jogada possível, aqui só poderia estar este. E o terceiro sítio é este aqui em cima, na Guild Hall, que te permite construir edifícios, mas em concreto é o único que deita-se o boneco e ele fica de forma permanente ali, e é o que vai depois denotar ou vai ditar o fim do jogo. Vamos andar a construir ou
ou construir edifícios ou subir a catedral e vai automaticamente também preencher isto e dar fim ao jogo. Sendo que, dependendo do número de jogadores que está aqui denotado, por exemplo, a 3 jogadores seria necessário 4 por 4, isto é 16. Assim que alguém metesse o 16º, sinalizava o fim do jogo e todos os jogadores, incluindo o que meteu aqui, poderia fazer mais um turno. Isto é, poderia meter mais um boneco do outro lado ou até mesmo construir. Mesmo que tenha chegado aqui ao limite, se o jogador que a seguir quisesse fazer isto, continuava a meter até acabar a devida ronda. E assim dava só ao fim do jogo. Se eventualmente não tiveres, imaginando que estes teus 20 estavam aqui ou alguém os tinha prendido, uma das tuas ações possíveis, imaginando que terias, assim, e não tens mais, imaginando que não tinhas aqui mais nenhum, uma das tuas ações possíveis era ir buscar este de volta. E era o teu turno completo, sendo que a seguir poderias usá-lo. E só nesta situação em especial. Não podendo ir tirar daqui, do mercado negro, não podendo ir tirar da prisão e não podendo tirar, como eu falei, os permanentes que estão aqui no Guild Hall ou de um tabuleiro de um jogador. Teria de ser sempre destas marcas, destes círculos grandes. Indo agora às localizações, mais concretamente vamos começar pelas 4 de recurso, que é a floresta, a pedreira, a mina e o ourives. Começando por estas duas que se processam da mesma forma, em que cada boneco que metermos e lá tivermos, ganhamos um desse recurso. Sendo aqui pedra e aqui madeira. Neste caso, eu metendo lá um, ganharia um, ia meter no meu tabuleiro. Se numa segunda vez lá fosse, ganharia 2, ia meter no meu tabuleiro. Repetindo o procedimento pelo número de peças que lá tiverem. Sendo aqui pedra, aqui madeira, era igual. Aqui o ourives dá-me uma de base e processa da mesma forma aqui, que é mais uma por cada bonequito que eu lá tiver. Neste caso, ganharia 2. Se numa futura ronda voltasse a ir lá, ganharia 1 mais 2 bonecos que lá tenho. As minas é um dos sítios em que há duas opções mediante o que te interessar no jogo. Se for só uma vez lá, ganha-se um tijolo e mais um por cada boneco que lá tiver, assim como se processa aqui em baixo. Se for uma segunda vez lá, aqui é o momento em que a pessoa escolhe a parte de cima ou a parte de baixo. Não dá para fazer o cumulativo. Neste caso, a pessoa ou escolheria ganhar um de base mais um por cada boneco, que seria 3, ou ia buscar um recurso de meio valor, que é por cada par recebe um de ouro. E aqui era obrigado a escolher. Mesmo que depois fosse lá com um 3, não poderia dizer vou fazer o par aqui mais para ganhar um e o que sobra vou à parte de cima. Não. Tens de escolher ou a parte de cima ou a parte de baixo. Sendo que aqui é sempre arredondado para baixo. Com 3 teria 1,5, não dá para arredondar para cima. Passando agora aqui para a oficina. Um boneco. Tens duas opções. A opção de cima é pagar 4. Sendo que, como podem ver, são de cores diferentes. Estes dois representam taxa. Pagar ao banco 2. E estes dois vão para a reserva. Sendo que a tua capacidade de escolha vai depender do número de bonecos que lá tens. Sendo que eu só tenho um, posso escolher este. Se tivesse 2, podia escolher entre estes 4. E assim sucessivamente até 4. Mas o jogo oferece uma opção. O jogo oferece uma opção para tu conseguires contornar um bocado essa limitação. Que é gastar moedas para avançar para a carta que se quer. As cartas são divididas em 3 pontos. A parte de cima que diz o tipo de aprendiz que é. Se tem efeitos imediatos, que é a parte roxa, neste caso iria subir uma virtude, é o que esse símbolo quer dizer. E depois possui uma habilidade
pode estar relacionada com uma zona ou, como neste caso, um evento que eu irei explicar mais ali à frente. Seria reposto outro e o jogo continuava. Isto é a primeira opção. A segunda opção é, põe-se lá um boneco, dá um edifício para a mão, mais um por cada par. Neste caso só tenho um, não dá. Se uma segunda vez eu lá fosse, já tendo ganho este um, ganharia um, mais um, porque tenho um par. O centro da cidade é onde nós vamos interagir com outros jogadores. Eu indo aqui, o meu boneco está lá, tenho que pagar um de taxa aqui e posso capturar uma cor de uma zona. E o que é que digo uma cor? É ir buscar os trabalhadores de um adversário ou até mesmo os meus e capturá-los. Sendo que os meus não são capturados, são basicamente avisados que a polícia vem e então voltam para casa. Em termos temáticos, é assim que funciona. Neste caso, poderia escolher, quero capturar estes 3 azuis, meto-os aqui nesta devida zona. Se numa futura ronda ou num futuro turno eu voltasse aqui, imaginando que queria voltar lá, iria pagar um por este boneco, ia para aqui e iria buscar uma cor, neste caso poderia buscar esta. Como tenho um segundo, volto a ter uma ação opcional que é por cada boneco e cada moeda, cada ir ao banco, tem de ser o par, posso ir buscar um segundo dentro da mesma zona. Neste caso iria escolher os meus 2. Esta opção é para 4 ou mais jogadores, sendo que 2 e 3 muda um bocadinho no sentido que pode escolher entre 2 sítios. É menos restritivo. Nunca podendo ir buscar nestas zonas. Estas zonas não saem daqui a não ser que aconteça um evento que irei explicar aqui à frente. Passando agora aqui para o armazém do rei, eu pondo lá um boneco, tenho outra vez o OR, isto é o OR, que permite-me escolher ou a parte de cima ou a parte de baixo e diz que é uma ação por trabalhador. O que quer dizer que, escolhendo a parte de cima, eu teria de dar 2 dentro daqueles 3 tipos de recursos. Poderia ser algo assim. 2 destes. Poderia ser par. Poderia ser só assim. 2. Como poderia ser assim. Tanto faz a combinação. Desde que seja 2 dentro deste tipo. E isso iria subir a minha reputação. A minha virtude. A parte de baixo já é a frente a 3. Dentro daqueles 2 tipos. Pode ser 3 iguais. Pode ser uma combinação dos mesmos. Assim, assim, o que for. E vai-me dar acesso a um recurso de alto valor. Se eventualmente eu voltasse lá, mais uma vez, como expliquei, um por cada boneco. Isto é, poderia fazer 2 destas ações. Poderia ser 2 da mesma, ou uma e uma. E se eu continuasse a meter lá, à medida que o jogo ia avançando, mais vezes poderia repetir o mesmo. O posto fiscal é onde vamos colocar o nosso bonequito e vamos recolher todo o dinheiro que foi dado ao Estado, ao rei. Vamos lá, basicamente, assaltar aquilo e recolher todo este dinheiro ao nosso tabuleiro. Mas, consequência disso, é que perdemos 2 virtudes. A seguir, vamos aqui ao mercado negro, já que estamos numa de ações menos legítimas, ou neste caso ilegais. Vamos aqui à zona do mercado negro, onde temos 3 espaços, em que os 3 só se pode meter um boneco lá. Podendo o mesmo jogador ir lá em 3 turnos diferentes, ou ser variado e ir vários jogadores de diferentes coisas lá. Começando pela primeira, onde teria pagar 1, perder 1 de reputação, iria buscar o que está aqui. Iria buscar estes recursos. Se fosse aqui, teria de pagar 2. Mais uma vez perdendo aqui. E tinha a opção de ir buscar um aprendiz, qualquer um dos que estão aqui, ou ir buscar 5 cartas destas, que são edifícios, escolher uma e meter o resto debaixo do baralho.
esta iconografia já a explico a seguir. Por último, temos aqui este em que teria de pagar 3. E como tenho de pagar mais, na mesma perdendo aqui a reputação, como podem ver, também recebo consideravelmente mais. Aqui na guarda existe 4 possíveis opções que a pessoa executa da mesma forma que havia no armazém do rei, em que por cada um que lá esteja ou que entre, tem-se uma ação possível, podendo-se repetir eventualmente se tiver múltiplos. Eu indo aqui uma vez, escolho uma ação, num próximo turno, se for aqui, posso escolher a mesma ação 2 vezes ou fazer 2 diferentes. E as ações são entregar as pessoas que foram denunciadas à guarda, para serem presas, e por cada boneco adversário que se meta, ganha-se uma moeda cada um. É o que se quer dizer. Metendo 5, ganharia 5. A segunda opção, que é esta. Se tiver lá bonecos, eu indo aqui, liberto todos os bonecos sem custo e meto no meu tabuleiro. A terceira opção é onde vamos pagar 5 de dinheiro e se porventura os jogadores adversários, neste caso é a função dela, tiverem jogadores aqui nesta mini prisão aqui, todos os jogadores em campo vão devolver esses bonecos ao jogador que os comanda. Se o roxo tinha 2, o amarelo tinha 1, o outro tinha 3, todos eles voltariam para aqui, pagando esses 5, que 2 são para as taxas. Ou se não houvesse dinheiro, a pessoa poderia optar por ir buscar uma dívida, que no final do jogo são 2 pontos negativos, e baixava um na track da virtude. É outra opção para caso não haja dinheiro ou a pessoa não queira gastar dinheiro. A última opção aqui é onde vamos gastar 6 e estas dívidas são pagas. Vira-se, a pessoa ganha 1 de virtude logo automaticamente e já não perde os 2 pontos no fim. Sendo que 3 destes vão para as taxas. Esta iconografia é referente àquilo que eu vou explicar mais à frente, que é o reset do mercado. Por último, o último espaço possível no jogo é o espaço da Guild Hall, onde os bonecos ficam deitados e já não voltam mais a jogo. E, consequentemente, também vai acelerar o final do jogo. Aqui a pessoa tem a escolha de ou construir edifícios ou contribuir para a catedral. Começando pela catedral, o processo é simples. Aqui está aqui denotado o que precisa de gastar. A pessoa teria de descartar, agarrar uma carta de edifício, mandá-la fora. Isto é, metia para debaixo do deck e pagava o custo. O primeiro é isto. É 1 de ouro e uma carta. Avança o boneco, a pecita. Se uma segunda vez que lá quiser voltar, é isto. E 4. Podia ser 4 destes. Podia ser 4 destes. Ou qualquer combinação entre eles. Porque é 4 dentro destes 2 tipos de recurso. E avançava mais uma. Sendo que a única parte que é mais limitadora nesta zona é que, como podem ver, independentemente do número de jogadores, os passos são limitados e não podem se sobrepor um em cima do outro. Isto é, quanto mais rápido se acelerar, mais rápido se ocupa a única posição que dá 20 pontos. Sendo que, se porventura tiverem 2 aqui, a pessoa que está aqui nunca pode avançar para cima, a não ser que alguém avance. Entretanto, é basicamente ir tendo em conta o limitar dos passos. Se estiver a jogar com 5 e 6 jogadores, então mais rápido ou mais necessário é avançar isto antes dos outros. Estes sítios dão pontos no final do jogo e à medida que se vai avançando, os recursos necessários são sempre muito maiores. Sempre que se avança aqui, vira-se uma destas cartas e ganha-se 1 de virtude, é certo, pois algum recurso possa vir a seguir. Neste caso, ganharia uma carta destas. Mas as recompensas variam. Pode ser 2 virtudes, pode ser uma virtude e dinheiro, pode ser uma virtude e recursos. Ou, neste caso, madeira. Assim que este deck acabar, porque só há 9, neste caso para 4 jogadores só há 9, é sempre só uma virtude e já não se vira carta nenhuma.
Isto é o Guildhall. O Guildhall, vou fazer a catedral. A outra opção é construir um edifício que é desta forma. Imaginando que o verde iria exatamente ao Guildhall e queria construir este edifício que ele tinha aqui. O que é que tem de ter? O edifício pede um trabalhador deste tipo, porventura, ele neste caso tem 2, não era problema para ele, e tem de ter 4 tijolo, ou barro, teria de ter 1 de ouro e 2 de madeira. Pagava isso ao banco, metia a carta virada para cima e a partir deste momento já tem 5 pontos no final do jogo. Neste caso, existe aqui um efeito imediato que é perder 1 de virtude, desce naquela linha que eu falei há bocado, e diz que no final do jogo ganha 1 ponto por cada cartinha destas que ele tiver virada. É o que este símbolo quer dizer. Portanto, a ele se calhar compensa ganhar muitas destas e virá-las porque dá-lhe pontos no final do jogo. Ao colocar aqui ou meter um terceiro boneco aqui, ativa-se exatamente o reset do mercado, neste caso teria feito assim, concluía a minha ação normal e depois iria fazer 5 passos que acontecem nesta situação. Todos os trabalhadores saem daqui, vão para aqui, independentemente se está cheio ou se está um ou se não está nenhum, e havendo bonecos lá, vão para aqui. A carta mais baixa que está aqui vira para aqui, mostrando novos recursos a ganhar para uma próxima ronda. Todos os jogadores que tiverem ações que desencadeiem neste momento, por exemplo, o verde tem aqui esta que diz, se ele tiver 0 bonecos ali naquela zona, ganha isto. Está aqui o simbolista, é nesta fase. Neste caso ele não tem lá 1, portanto não ganharia nada. Se ele não tivesse, iria ganhar isto. Fazem as devidas ações e depois vamos aqui a estes 2 pontitos que está por terem 3 ou mais. Pode acontecer mais que 1, imaginando que o roxo tentaria aqui, por exemplo, 4. O azul e o roxo iriam baixar 1 cada um, por terem 3 ou mais, perdem 1. E no fim, quem tiver mais ganha uma carta de vida destas, virada com esta parte para cima. Assim que o último jogador meter o boneco no último espaço da frente ao número de jogadores, a 4 jogadores seria o 20º boneco, ele termina a ação, normal, o turno, e procede-se à última ronda do jogo, isto é, cada jogador joga mais uma vez, incluindo quem meteu aqui a peça, para depois se contar pontos e terminar. Agora uma nota especial para a tal linha da virtude que eu falei, a tal track da virtude. Temos aqui pequenas notas que podem importar para a estratégia do jogo. Se descermos, está aqui denotado que perdemos pontos no final do jogo, mediante a posição onde estamos, e se alguma vez abaixo do 0 tivemos esta ação, isto é, perdemos virtude, ganhamos uma carta de dívida. Mas, em contrapartida, isto é, vamos avançando. Se estivermos aqui, já não podemos avançar na catedral, não podemos pagar o tal custo e construir na catedral, mas temos algumas vantagens à medida que vamos avançando para baixo, que é tudo o que envolve pagar taxas ao banco, que temos o centro da cidade, a zona o posto da guarda, que tem moedas desta cor, temos um desconto. Isto é, aqui é uma, aqui duas. Que, por exemplo, a tal ação de virar cartas de dívidas, que normalmente custaria 6, sendo que 3 eram moedas para pôr aqui, estando eu aqui, estas duas ficam no meu banco e eu só meto lá uma pagando as outras 3 à reserva. Isto são algumas das vantagens de ser desleal, mas também tem desvantagens em termos pontuais. Em contrapartida, se formos avançando, como está aqui notado, impossibilita-nos de ser desleais e ir ao mercado, assim como, à medida que vamos avançando mais, se passarmos do 7, isto é, não dá para mexer mais, mas se tivermos que ganhar virtude,
podemos mandar uma destas que tínhamos, virada assim, mandamos-la fora. Já basicamente perdemos a dívida, anulamos uma dívida. Não a viramos, não a pagamos, simplesmente perdemos. Após efetuada a última jogada do jogo, vamos passar à pontuação, onde vamos ver quem tem mais pontos e assim o vencedor do jogo. Começando, como está aqui denotado no tabuleiro de jogo, todos eles têm esta parte ilustrativa com a bandeirinha a dizer onde se vai pontuar e onde se vai perder pontos. Começamos sempre pelo valor dos edifícios, 6, neste caso era o que eu ganharia. Ver se algum dos edifícios tem alguma ação ou bonificação no final do jogo. Neste caso, este diz-me que se eu estiver à frente dos outros na catedral, subo o meu marcador na virtude de 2 lugares. E passando agora à catedral, podemos comprovar que eu estou à frente e ganho 12 pontos aqui, somando já aos 6 da carta de edifício. Vai fazer com que eu agora, na próxima parte, que é a pontuação da virtude, suba 2 antes de somar esse mesmo valor. Neste caso, se eu não tivesse aquela carta, iria pontuar 3, mas como tenho aquela, subo 2. 1, 2. Faz com que eu, a somar aos 12 e aos 6, acrescente 7 pontos à minha pontuação final de jogo. Indo agora para a parte das dívidas, onde vamos ver se temos dívidas por pagar. Neste caso, está aqui uma. Vou subtrair 2 pontos, como está denotado aqui. Subtrair 2 ao meu total. Desses 25, iria retirar 2, ficaria com 23. Vou passando agora para os recursos que sobram, para a reta final dos recursos que sobram, que é onde vamos ver por cada um destes coisinhos dá-nos um ponto e por cada ouro dá-nos outro ponto. Portanto, esses 2 que perdi, recuperei-os aqui e fiz mais um. Portanto, 26 pontos ali por cada 10 moedas que sobrou, que neste caso é o que eu tenho. É mais um ponto, portanto 27. E agora vamos à prisão ver por cada par de meeples que lá ficou, perde-se um ponto. Que neste caso, como sou o jogador verde, tenho só um, logo não perco pontos. Mas se fosse o roxo perdia 1 e o azul perderia 2. E, somando tudo, quem tiver mais, ganha. Sendo que em caso de empate, o jogador com mais virtude ganha. Se mesmo assim continuarem empatados, o jogador com mais moedas de sobra ganha. E, se mesmo assim continuarem empatados, partilham a vitória. E pronto, está terminado mais um Sabe Jogar. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, podem dispor nos comentários. Agora, o que é que eu achei sobre este jogo, ou porque é que eu escolhi? Escolhi porque dentro do estilo worker placement, ou colocar um trabalhador, é dos mais fáceis em termos de entrada, dentro daqueles jogos já mais de jogador de tabuleiro. É um de fácil entrada porque a mecânica é simples, é só uma. É meter num sítio. O que pode ser mais complexo, ou que pode ser identificado como complexidade neste jogo, é a gestão do mesmo, onde colocar, o timing, o tempo em que os passos em que vamos fazer para completar aquilo que queremos. O jogo em si, como eu falei, é simples. Agarrar num bonequito e metê-lo num sítio. Está feito. Fazes a ação, está feito, passa para o próximo. É um jogo que não tem muita perda de tempo até chegar a ti. Acaba por se resolver tudo muito rápido. Em termos do setup e da preparação, e mesmo no decorrer do jogo, não há muitas pausas de quebra de tempo. O tempo que demora é justificado. Não ultrapassa a sua presença no tabuleiro ou na mesa, e acaba por ser satisfatório porque dá-te sempre aquela gestãozinha de ir buscar aquilo. Se eu continuar a investir lá, buscar lá, mas tenho que ter cuidado, porque pode o jogador adversário roubar-me aquilo, depois já me obriga a gastar dinheiro para ir buscá-los. Existe toda uma interação dentro da tua própria gestão. E depois é aquele fator de corrida, de construir aqui no Guildhall edifícios, ou investir na catedral e subir para ocupar o topo do topo, onde se ganha muitos pontos. Depois os próprios aprendizes, têm-se aprendizes que vão-te maximizar ou vão-te melhorar as tuas ações dentro dos mesmos sítios. Um exemplo era este aqui, que eu tinha há bocado e não o falei,
Sempre que eu ia à catedral, para além de pronto, tinha de pagar tudo na mesma, mas ganhava 2 moedas. Existem outros, como por exemplo este. Se eu for à pedreira, ganho mais uma pedra. Aqui está o outro. Se eu virar uma carta de dívida, ganho 2 de tijolo. Estes aprendizes, como só dá para ter 4, mas melhoram-te as tuas ações. E tem de se ter sempre atenção quando há algum jogador que faz uma sinergia boa de cartas, pode desencadear ali algo perigoso para ti em termos da corrida para o primeiro lugar. O jogo em si, como falei, eu acho extremamente divertido dentro do género que é. Não é muito complexo, a partir do momento que a pessoa percebe onde colocar e o que é que cada coisinha faz, que está bem identificado dentro do tabuleiro, o jogo avança rápido. Como eu disse, 180 minutos e o jogo está feito. Não demora muito mais. Com a explicação, no máximo mais um quarto de hora, mas é só apanhar as primeiras 2-3 rondas e a pessoa vai começando a desenrolar e a perceber. Com isto, concluo o jogo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, aquele likezinho. E melhor ainda, se subscreverem ali em baixo. Com vocês, Clams e Dice. Até uma próxima.